quais são as maneiras certas que pessoas acertam na hora de fazer a gestão de vulnerabilidades? Fazer uma análise de risco e negócios focada nas vulnerabilidades. Então, você identificou a vulnerabilidade? Primeiro passo, o quão importante é isso para a minha empresa? O quão arriscado é isso para a minha empresa? Se eu não conseguir resolver essa vulnerabilidade hoje, o que, que pode acontecer, sabe? Explorar isso mais para te ajudar no processo de priorização, para te ajudar no processo de correção, para te ajudar a focar em coisas que são importantes. Todo mundo tem um dia de 24 horas, todo mundo tem uma semana de 7 dias. Se você não priorizar, você vai ter problemas. E priorização também vai de olhar aquilo que é importante para o seu negócio, para a sua empresa. Nós citamos aqui ao longo do episódio, meu amigo trabalhou em empresas de varejo, de indústria, de comércio, então, bancos, cada um tem a sua especialidade, tá? Maneiras corretas também, pessoas que focam em aplicações de terceiros e supply chain. Por que que isso é importante, gente? A maioria dos bugs não vai vir de bugs de vulnerabilidades de segurança, tá? Não virá de softwares que você desenvolve, tá? Por quê? Porque eles são muito mais focados no negócio e tudo mais. A maioria das vulnerabilidades de software virão de softwares comprados, softwares de mercado. E por que que eu digo isso? Porque uma empresa como a Microsoft, quando ela vai desenvolver uma aplicação, ela tem que pensar, bom, isso aqui tem que atender gregos e troianos. Isso aqui tem que atender desde pequena empresa a grande empresa, Petrobras, né? É o mesmo software que vai atender as duas empresas. Então, eles precisam ser mais genéricos. Ao passo que quando você tem um software desenvolvido na sua empresa, ele é desenvolvido sob medida. É como um alfaiate, você faz um software para atender os requisitos da sua empresa. Então, é mais provável que você encontre vulnerabilidades num software que seja mais genérico, tá? E por que o supply chain? Supply chain, para quem ainda não se ligou ou não ligou o nome à pessoa, supply chain é quando você tem uma empresa que está prestando serviço para você. E aí o atacante, ele sabe que aquela empresa que presta serviço para você, ela tem um software que está vulnerável. E aí, ao invés dele atacar a sua empresa, ele ataca a empresa prestadora de serviço e através da empresa prestadora de serviço ele chega em você. Esse é o ataque de supply chain. Então, quando você tiver redes conectadas com empresas de terceiros, você tiver funcionários chegando na sua rede, conectando com seus laptops de outras empresas, conectando celulares de outras empresas no seu Wi-Fi, na sua rede, tome cuidado. Faça uma análise de vulnerabilidades, defina regras, políticas nesse processo, tá? E por último aqui, coisas que as pessoas acertam são a análise manual agregada à análise da ferramenta. Como eu disse ao longo do episódio, não adianta você deixar lá o Nessus rodando e confiar exclusivamente no que o Nessus diz. Não é porque o Nessus é ruim, mas é porque é uma análise que às vezes é superficial. Você pode automatizar esse processo e tudo mais para te gerar alertas, ok, mas sempre lembre que uma pessoa precisa revisar esse trabalho. Uma pessoa às vezes precisa ir lá e rodar um scanner na mão, verificar um software na mão, para ver se está rodando legal a automação, se aquele software está realmente identificando problemas, se ele não está, às vezes, com um problema na hora de baixar os boletins de CVEs, de vulnerabilidades, se ele não está com alguma outra questão. Você tem que revisar os processos, tá? Então, vale muito a pena análise manual aliada à análise automatizada.